Fala, meus cinéfilos! Aqui está um assunto que a enciclopédia humana domina com autoridade, como muitos outros, modéstia à parte. Segue o meu top 10 das maiores injustiças na história do Oscar, categoria Melhor Filme. Pulp Fiction merecia ganhar o Oscar de melhor filme em 1995. Dirigido por Quentin Tarantino, o filme trouxe uma narrativa não linear e inovadora, diálogos afiados e personagens inesquecíveis. Com um elenco estelar, John Travolta brilhou como Vincent Vega, garantindo a indicação ao Oscar de melhor ator, enquanto Samuel Jackson, como o icônico Jules, e Uma Thurman, no papel da enigmática Mia Wallace, também foram indicados. Já Bruce Willis mostrou um lado inesperado em sua carreira. Tarantino venceu o Oscar de melhor roteiro original, mas o impacto do filme merecia o prêmio principal. Pulp Fiction influenciou gerações de cineastas e mudou a forma como histórias podem ser contadas no cinema. Forrest Gump, apesar de ser um drama cativante, divertido e cheio de momentos icônicos, seguia uma abordagem mais tradicional e sentimental. Tom Hanks entregou uma performance brilhante e mereceu seu segundo Oscar consecutivo de melhor ator. O filme, dirigido por Robert Zemeckis, conquistou um total de 6 estatuetas, incluindo o melhor filme e direção. No entanto, sua vitória reflete a tendência da academia em premiar histórias inspiradoras e emotivas em vez de produções mais ousadas e inovadoras. Forrest Gump não teve o mesmo impacto do seu concorrente, que redefiniu o gênero e o estilo narrativo no cinema. Se a academia tivesse premiado a ousadia e a originalidade, Tarantino teria subido ao palco para um discurso cheio de referências pop e palavrões. Taxi Driver, uma obra-prima e revolucionária dirigida por Martin Scorsese, merecia ganhar o Oscar de melhor filme em 77. Estrelado por Robert De Niro, que foi indicado ao Oscar de melhor ator, o filme mergulha na psique perturbada de um veterano solitário que se torna cada vez mais instável enquanto vaga pelas ruas decadentes de Nova York. A inesquecível cena do You Talking to Me entrou para a história do cinema. Com uma fotografia marcante, trilha sonora melancólica e uma abordagem ousada da violência e do isolamento urbano, Taxi Driver se tornou um dos filmes mais influentes da história. Jodie Foster, com apenas 14 anos, entregou uma atuação impressionante como uma jovem prostituta, garantindo uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. O filme foi indicado em 4 categorias, mas saiu de mãos vazias. Eu adoro Rocky. A história do lutador azarão que supera desafios para provar seu valor é emocionante e inspiradora. Sylvester Stallone, indicado ao Oscar de melhor ator e melhor roteiro original, criou um personagem icônico e um filme querido pelo público. No entanto, comparado a Taxi Driver, Rocky segue uma estrutura mais tradicional e otimista, enquanto o filme de Scorsese é uma análise profunda e perturbadora da sociedade. Rocky venceu 3 Oscars, mas sua vitória reflete a tendência da academia em premiar histórias de superação em vez de narrativas desafiadoras e controversas. 3 Anúncios para um Crime, uma obra intensa, emocionante e brilhantemente escrita, entregou uma história poderosa sobre luto, raiva e busca por justiça, ancorada por atuações espetaculares. Frances McDormand se destacou em um papel feroz, garantindo seu segundo Oscar de melhor atriz. Sam Rockwell levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por sua transformação impressionante ao longo do filme, enquanto Woody Harrelson, igualmente fantástico, foi indicado na mesma categoria. Com um roteiro afiado e diálogos carregados de ironia e humor ácido, 3 Anúncios para um Crime trouxe complexidade moral e performances inesquecíveis, tornando-se um dos filmes mais impactantes do Oscar de 2018. Já A Forma da Água, dirigido por Guillermo del Toro e com uma excelente atuação de Sally Hawkins, indicada ao Oscar de melhor atriz, é um belo conto de fadas moderno, mas não causou muito impacto apesar de ter levado 4 Oscars, incluindo o melhor filme e direção. A narrativa romântica entre uma mulher e uma criatura aquática, apesar de visualmente deslumbrante, não teve o mesmo peso emocional e relevância social de 3 Anúncios para um Crime. No final, A Forma da Água pode ter vencido com sua beleza e fantasia, mas 3 Anúncios para um Crime trouxe intensidade, dor e humanidade de uma forma muito mais poderosa. Enquanto A Forma da Água nos ensinou que o amor não tem barreiras, 3 Anúncios para um Crime nos lembrou da força da revolta e da complexidade humana.
Os Bons Companheiros merecia ganhar o Oscar de melhor filme por ser uma das obras-primas de Martin Scorsese e um dos filmes mais influentes da história do cinema. Com um ritmo frenético, narrativa envolvente e personagens inesquecíveis, o filme revolucionou o gênero de máfia. Ray Liotta brilhou no papel de um mafioso que ascende e cai no submundo do crime. Robert De Niro entrega mais uma atuação magistral, enquanto Joe Pesci rouba a cena com um personagem explosivo, papel que lhe garantiu o Oscar de melhor ator coadjuvante. A direção de Scorsese, uma montagem inovadora e a trilha sonora impecável tornam Os Bons Companheiros uma experiência inesquecível. Dança com Lobos, dirigido e estrelado por Kevin Costner, é um épico sobre a relação entre um soldado da União e os nativos americanos. O filme venceu 7 Oscars, incluindo o melhor filme e direção, mas seu ritmo lento e sua abordagem convencional o tornam menos impactante do que Os Bons Companheiros. Enquanto bem intencionado, Dança com o Lobo segue a fórmula tradicional de épicos históricos, enquanto Os Bons Companheiros trouxe uma energia crua e autêntica para o cinema de crime. Com o passar do tempo, Os Bons Companheiros se tornou um clássico absoluto, amplamente considerado um dos melhores filmes já feitos, enquanto Dança com Lobos não manteve o mesmo nível de relevância cultural. Apocalipse Now merecia ganhar o Oscar de melhor filme por ser uma obra-prima que revolucionou o gênero dos filmes de guerra. Dirigido por Francis Ford Coppola, o filme captura a loucura e o horror do conflito no Vietnã com uma abordagem visual e narrativa impressionante. Martin Sheen entregou uma atuação intensa, enquanto Marlon Brando, como enigmático Coronel Kurtz, traz um peso dramático inesquecível. O elenco também conta com Robert Duvall, cuja icônica frase "I love the smell of napalm in the morning" marcou o cinema. O filme foi indicado a 8 Oscars, vencendo apenas 2, mas sua direção ambiciosa, cinematografia surreal e trilha sonora marcante fazem dele um dos maiores filmes da história. Por outro lado, Kramer vs. Kramer, estrelado por Justin Hoffman e Meryl Streep, é um drama sensível e bem atuado, mas convencional. A história do divórcio e da batalha pela guarda de um filho emocionou a Academia, garantindo 5 Oscars, incluindo melhor filme, direção, ator para Hoffman e atriz coadjuvante para Streep. No entanto, Kramer vs. Kramer não teve a mesma ousadia de Apocalipse Now. Enquanto o filme de Coppola explorava a guerra e a loucura humana de maneira inovadora e visualmente impressionante, Kramer vs. Kramer segue uma estrutura mais tradicional. Com o tempo, Apocalipse Now se consolidou como um clássico absoluto, enquanto Kramer vs. Kramer é mais lembrado como um drama de sua época. Por sua abordagem inovadora do crime, misturando suspense, humor negro e personagens excêntricos de maneira brilhante, Fargo merecia ter levado o Oscar de melhor filme em 97. Dirigido pelos irmãos Coen, o filme apresenta um roteiro inteligente e diálogos afiados que capturam a essência do meio-oeste americano. A fotografia com paisagens nevadas que enfatizam a solidão e a estranheza da história também eleva a obra a um nível artístico impressionante. Frances McDormand, em uma atuação icônica como uma policial grávida, trouxe carisma e sagacidade ao papel, rendendo-lhe o Oscar de melhor atriz. William H. Macy e Steve Buscemi também entregam atuações marcantes, contribuindo para a atmosfera única do filme. Já O Paciente Inglês é um romance agradável. O filme, que venceu 9 Oscars, aposta no melodrama e na grandiosidade visual, mas sua narrativa arrastada e convencional faz com que envelheça de forma menos impactante. Embora bem produzido, O Paciente Inglês segue a fórmula de grandes romances trágicos que costumam conquistar a academia. Em contraste, Fargo oferecia uma visão original e marcante do cinema policial, tornando-se mais influente e memorável ao longo dos anos. Dirigido por Martin Scorsese, Toro Indomável conta a história real do boxeador Jake LaMotta, vivido de forma magistral por Robert De Niro, que levou o Oscar de melhor ator. De Niro não apenas entregou uma atuação primorosa, mas também passou por uma impressionante transformação física, engordando cerca de 27 quilos para retratar a decadência do personagem. O filme também contou com uma atuação incrível de Joe Pesci, indicado a melhor ator coadjuvante. A fotografia em preto e branco deu ao filme um tom quase mitológico, tornando as cenas de lutas brutais e poéticas ao mesmo tempo. Indicada a 8 Oscars, incluindo melhor direção, Toro Indomável levou apenas 2 prêmios. Essa foi a primeira de muitas derrotas de Scorsese no Oscar. Já Gente como a Gente, dirigido por Robert Redford, é um drama familiar sobre perda e culpa. Ganhou 4 Oscars, incluindo melhor direção e melhor ator coadjuvante para Timothy Hutton.
O filme é sensível e bem atuado, mas segue uma abordagem mais convencional. A vitória de Gente Como a Gente sobre Touro Indomável no Oscar de 81 é um daqueles momentos que fazem os cinéfilos coçarem a cabeça até hoje. Nada contra um bom drama familiar, mas Touro Indomável é simplesmente uma obra-prima. Enquanto Gente Como a Gente emociona, Touro Indomável é um soco no estômago com sua intensidade. Merecedor do Oscar de melhor filme em 82, Os Caçadores da Arca Perdida redefiniu o cinema de aventura e estabeleciam um dos personagens mais icônicos da história, Indiana Jones. Dirigido por Steven Spielberg e produzido por George Lucas, o filme trouxe uma mistura perfeita de ação, humor e suspense, impulsionada pelo carisma inigualável de Harrison Ford no papel do arqueólogo destemido. Com cenas memoráveis de ação, Os Caçadores da Arca Perdida elevou o padrão dos blockbusters. Além disso, contou com a trilha sonora inesquecível de John Williams e uma direção impecável de Spielberg. Indicado a 9 Oscars, incluído o melhor filme e direção, o filme venceu 5 prêmios técnicos, mas perdeu o principal. Embora Carruagens de Fogo seja um drama inspirador sobre atletas britânicos dos Jogos Olímpicos de 1924, sua vitória reflete a preferência da academia por filmes tradicionais e edificantes. O longa tem méritos, especialmente a icônica trilha sonora de Vangelis, que até hoje faz qualquer pessoa querer correr em câmera lenta na praia. No entanto, a narrativa é convencional e não possui o impacto cultural duradouro de Os Caçadores da Arca Perdida. Apesar de Carruagens de Fogo ter vencido 4 Oscars, incluindo melhor filme e melhor roteiro original, sua influência no cinema não se compara à do épico de Spielberg. No final das contas, Carruagens de Fogo nos deu uma trilha sonora lendária, mas Os Caçadores da Arca Perdida nos deu aventura, emoção e um herói inesquecível. A derrota de Cidadão Kane no Oscar de 1942 continua sendo uma das maiores injustiças da história do cinema. Orson Welles não apenas dirigiu, mas também coescreveu, produziu e estrelou o filme. A obra revolucionou a narrativa audiovisual com sua estrutura inovadora, montagem não linear e uso magistral de profundidade de campo. Mesmo com 9 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme, direção e melhor ator para Welles, o filme levou apenas o prêmio de melhor roteiro original. A influência de Cidadão Kane no cinema é incalculável, sendo amplamente considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Por outro lado, Como Era Verde Meu Vale, dirigido por John Ford, é um drama sentimental sobre uma família de mineradores no país de Gales. O filme é bem dirigido e bonito, contando com atuações sólidas de seus protagonistas. Ele levou 5 Oscars, incluindo melhor filme e direção. A vitória de Como Era Verde Meu Vale sobre Cidadão Kane foi um reflexo da resistência da indústria contra Welles e das pressões políticas da época. O resgate do soldado Ryan trouxe uma das experiências cinematográficas mais intensas da história. A cena inicial do desembarque na Normandia redefiniu o realismo do cinema de guerra, com a brutalidade que fazia o público sentir o caos e o terror do conflito. Tom Hanks, em uma das melhores atuações de sua carreira, foi indicado ao Oscar por seu papel como Capitão Miller, liderando uma missão quase suicida para salvar um único soldado, interpretado por Matt Damon. A direção de Spielberg foi impecável, garantindo-lhe o Oscar de melhor direção. O filme também venceu outras 4 categorias, mas perdeu o prêmio principal. Já Shakespeare Apaixonado, estrelado por Joseph Fiennes e Gwyneth Paltrow, é um romance agradável e bem produzido, porém esquecível e longe de ser revolucionário. Paltrow venceu o Oscar de melhor atriz. Aqui temos outra polêmica que falaremos a respeito em outro vídeo. E Judi Dench, com menos de 10 minutos de tela, levou o Oscar de melhor atriz coadjuvante como Elizabeth I. A grande questão é que a vitória do filme ocorreu devido a um lobby agressivo de Harvey Weinstein, dono da Miramax. Sua vitória reflete mais a influência nos bastidores do que mérito, tornando-se um dos resultados mais contestados da história do Oscar. A derrota do Resgate do Soldado Ryan continua sendo um dos momentos mais controversos da premiação. Nada contra romances históricos, mas não premiar a impressionante obra-prima de Steven Spielberg foi um crime. No final, a academia premiou a fofura em vez da grandeza. As próximas injustiças não entraram no top 10, mas vale a pena serem lembradas.
A história do Oscar, portanto, está cheia de decisões controversas. Você concorda com essas injustiças? Alguma outra vem à sua mente? Deixe o seu comentário e um abraço. Fui!